Sou Cristina, vamos estar juntos na aula do módulo 4. Vou contar uma história que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu trabalhava em um projeto da minha unidade na UFBA, Departamento de Medicina Preventiva, executado no município de Muniz Ferreira. Uma experiência na universidade para a instalação de tubos de esgoto com diâmetro de 100 milímetros e de caixas de limpeza a cada 2 ou 3 quadras. Realizado por moradores em mutirão, a limpeza das caixas também realizada por moradores em sistema de revezamento. Nesse projeto, trabalhei com a diagramação de uma revista e com teatro de bonecos. Um grupo de monitores desenvolvia atividades com os filhos enquanto os pais, em mutirão, iam abrindo as valas. Foi lá que me apaixonei por vídeo. Acompanhando o trabalho de um rapaz da equipe, que foi contratado só para filmar o andamento da obra e enviar para o financiador, o rapaz não tinha vontade nenhuma de passar conhecimento. Muito pelo contrário. Quando eu o procurava para saber um pouco do que era mexer com aquilo, ele mostrava tudo muito rapidamente e futuramente descobri que erradamente também. Um belo dia, a grana do projeto foi chegando ao fim e ele foi uma das primeiras pessoas a sair, pois não era funcionário. Pronto, o equipamento ficou lá, sem uso. Creio que não havia ninguém na UFBA naquele tempo que soubesse manuseá-lo. Tempo das máquinas Betamax. Então, pedi ao coordenador do projeto, na época também diretor do departamento, para eu aprender. Precisava fazer um curso, pois tinha vontade de mexer com os equipamentos. Ele topou e lá fui eu. Primeiro dia do curso. O professor passou algumas técnicas para que pudéssemos filmar, fazer o roteiro e depois editar. Tudo isso num final de semana, imagina. Foi feito o roteiro por meu grupo, que na verdade escolheu algo fácil, como o tema Bahia de ontem e de hoje, no qual mostraríamos o lado antigo da cidade em contraponto com o lado moderno. Antes de sairmos para a filmagem, tivemos orientação sobre a câmera, mas faltou passar instruções mais detalhadas para o operador. Feito o trabalho de filmagem, veio a decupagem, que é a estrutura ordenada de planos, momento de olhar o que foi filmado. Nossa, não dava para editar aquilo. E o que fazer? Como poderíamos editar? A solução foi mudarmos o nome do filme para Balança Bahia, pois não tinha sequer uma imagem que não balançasse. Conclusão: quando pegar uma câmera na mão, pare, respire fundo, deixe as pernas um pouco abertas, sinta que está plantado e só então acione o REC. Se quiser aproximar a imagem, jamais use o zoom. Faça isso só se estiver com um tripé. Caso contrário, aproxime-se do objeto ou pessoa que você quer dar close e filme. Locução. Quando comecei a narrar os vídeos que produzia, eu não sabia nada de locução. Falava no microfone como quem lê em voz alta um texto qualquer. Até pensava em dar entonações em algumas palavras para dar um pouco mais de vida aos meus textos narrativos. Comecei a prestar mais atenção aos locutores de rádio e TV e descobri que a minha locução era péssima, não dava nem para o gasto. Comecei a ler textos em voz alta, tentando interpretar, imitando os locutores profissionais, marcando as palavras que deveria dar mais ênfase, articulando bem as palavras, atenta aos finais com S ou com R. Passei a falar com mais objetividade e segurança. Para quem quer se dedicar à parte narrativa na produção de vídeo, aconselho o curso. Mas enfim, para os que não têm tempo no momento, vou dar uma dica para tornar a sua locução mais prazerosa. Algumas dicas, observe. Antes de começar a gravar, leia no mínimo 3 vezes o texto. O tom tem que ser o de quem acredita no que está falando, articulando bem as palavras com pronúncia correta, sem deixar cair o tom da voz no final. Para não atrapalhar o ritmo da leitura, realce as frases finais do texto. No uso do microfone, sua característica deve ser observada. Os unidirecionais, que fazem a captação de voz com qualidade na posição frontal, devem ficar de 10 a 20 centímetros de distância do locutor, evitando assim os puffs e distorções. Vou deixar um link que conheço para que vocês saibam um pouquinho mais sobre locução. Produção.
Agora vamos comentar alguns elementos da produção. Como visto na última aula do professor Ravi, tudo começa com o texto da aula. Esse texto é preenchido detalhadamente no storyboard, que é uma história em quadrinhos, mostrando como cada plano será filmado e como as ações do designer será composta. O diretor de produção supervisiona o processo de recrutamento e seleção de pessoal necessário. Suas funções vão desde escolher locações, mobilizar a equipe. Ele deve colocar em contato os profissionais roteiristas e designer para que trabalhem junto com o professor, a fim de encontrar uma melhor forma de apresentar o conteúdo da videoaula. É tarefa dele também sentar com o diretor para organizar o cronograma da filmagem e zelar para que ele seja cumprido. O produtor do set tem que ser uma espécie de faz-tudo, principalmente em projetos pequenos e independentes. O produtor precisa também montar com os técnicos, cinegrafista, auxiliares, operadores de áudio, iluminador, fotógrafos, eletricista, a lista dos equipamentos de tudo que se faz necessário para a gravação. Todos ao set precisam estar com uma cópia do texto do professor para melhor acompanhamento da gravação. Deve atentar-se também para a checagem das condições no local de trabalho. Detalhes como tem ou não tem barulho externo, é rota de avião, tem ar-condicionado, pode desligar, quantas tomadas há no local e qual é a sua voltagem, o acesso é fácil. Durante a gravação, tudo checado, todo o material que foi listado está na posição correta, o professor posicionado, então, câmera, luz, ação. Pós-produção. É a etapa da realização do vídeo no qual os elementos obtidos nas etapas anteriores, pré-produção e produção, serão reunidas e retrabalhadas para se criar um conjunto final na forma de videoaula. A pós começa quando recebemos das mãos do produtor o material que veio da gravação. As fitas, acompanhada de um relatório da gravação, que é a pré-decupagem, um roteiro e um storyboard, avisando para o editor quais takes ou tomadas estão valendo. Decupagem é o processo de assistir e marcar as imagens gravadas durante a realização de um vídeo. As imagens que estão valendo segundo as anotações do produtor. É também anotar as características dessas imagens e o momento no qual elas acontecem ao longo da fita, conforme o seu timecode. Timecode é um tipo de numeração para a medição de tempo de vídeo no seguinte formato: hora, minutos, segundos, frames. Cada segundo tem geralmente 30 frames, número que varia dependendo da velocidade que você escolheu para fazer a gravação. Esse processo ajuda a localizar as imagens mais importantes para a edição. A ordenação é uma parte importante da edição. As decisões aqui tomadas de como os planos são montados é a etapa de criação, onde os diversos planos do que foi filmado é reunido, dando um sentido ao que foi filmado. Editar um vídeo não é só escolher as melhores cenas. É nessa fase que o editor tem como criar. É aqui que a criação do editor e do designer entra. Aqui são testadas as ideias que o designer deu lá no começo junto com o roteirista e o professor. Aqui são criadas novas possibilidades, mexendo com a cor, com os ângulos. É aqui também que são colocados os efeitos especiais, as sonoras, testando a eficácia dessa ou daquela trilha. Se a cena pede um maior ou menor suspense, se o ritmo é esse ou deveria ser mais lento ou mais rápido, as legendas como entram, da esquerda para a direita ou ao contrário. A edição não linear se caracteriza pela junção de diferentes planos, sem que necessariamente se siga a ordem temporal de uma sequência, do começo ao fim. Como a edição não linear ocorre na maioria das vezes através de programas específicos de edição não linear, o termo é muito usado por editores que usam o computador. Agora, chegou o momento de lidarmos com a edição.
Vou falar do software que utilizo para que vocês tenham uma ideia de como é que acontece essa edição. Mas todos os softwares são variações sobre o mesmo tema. Vocês terão a oportunidade de constatar. Para mais informações, vocês devem ler o e-book e o anexo com a lauda de decupagem, storyboard e texto do professor. Até a próxima aula.